Olá, seja bem-vindo ao Jovens PDC. Esse aqui é o nosso podcast semanal. Nosso desejo é sempre trazer aqui assuntos importantes, assuntos relevantes, assuntos que vão trabalhar aí para a tua edificação pessoal, tua vida cristã, tua vida aí no dia a dia. Esse é o desejo do nosso coração, é para isso que a gente trabalha. Hoje não vai ser diferente, um super episódio aí. Você já sabe quem está conosco. Hoje a Fábia aqui conosco, a minha esposa Vanessa, como host aí, conversando com ela, assuntos super importantes e atuais, né? Nós temos pensado muito e orado, inclusive, sobre tudo isso que tem acontecido nas escolas. Isso foi um pouco do que elas falaram, dentre tantas outras coisas. Eu tenho certeza de que isso vai abençoar a tua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os assuntos aqui abordados têm abençoado a tua vida? Esses episódios têm abençoado você? Se tem abençoado você, eu tenho certeza de que vão abençoar outras pessoas. Então, tira aí 30 segundos e envia esse episódio para os teus contatos, para os teus amigos, para a tua rede, e assim a gente cresce também na nossa rede de contatos, de pessoas que estão aí também ouvindo, consumindo os conteúdos aqui colocados. Nosso desejo é que cada um seja abençoado pelo Senhor Jesus, tá certo? Se você não se inscreveu aí também no canal da Igreja Encontros de Fé no YouTube, faça isso agora. Também deixa aí o teu like, o famoso joinha, né? Deixa aí e também comenta aí nas publicações, nos vídeos, né? O que você está achando, como é que você está recebendo tudo isso e o que está faltando também para a gente ir melhorando aqui também. Segue a gente aí, os perfis também nas redes sociais. É isso aí, aumenta o volume, seja edificado, abençoado com essa super conversa. Então tá, Fábio, bem-vinda ao Jovens PDC. Uma alegria te receber aqui. Obrigada, foi uma honra o convite, fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Que bom. Fábio casada com o pastor Wilson, com Wilson, né? A gente tem mania de dizer pastor Wilson. Com Wilson há quanto tempo? 25 anos. Fazemos agora dia 23 de maio, 25 anos de casado. Mãe? Do Gabriel com 22 e da Carol com 11 anos. Tem um jovem e uma pré-adolescente em casa. Isso. Um jovem e uma pré-adolescente. Fábio, tu é formada em pedagogia. Conta um pouquinho pra nós. E hoje o podcast é bem nessa linha, né? Diante de tudo isso que a gente tem vivido no mundo, essas pressões nas escolas, a gente queria te ouvir. Como é que foi a tua formação? Por que tu optou por pedagogia? Eu sempre amei o magistério, assim, desde que eu entrei, eu acho, pequenininha. Chegou a fazer na magistério? Escola, fiz. Desde que eu entrei na escola, eu já sabia que era aquilo ali que eu queria para minha vida, assim. E sempre fui muito aplicada nos estudos, era o que eu queria, não tinha dúvida. E aí eu terminei, né, eu morava lá fora, ali no Morro Grande, né, naquela região, então não tinha nem ensino médio ali, eu vim fazer o ensino médio no centro, e nem vim para Isabel de Espanha, que era onde tinha o magistério, porque era muito longe. Era da época assim que lá não tinha banco, era muito interior ainda, Sim. Hoje não é mais. E aí eu terminei o meu ensino médio no Cecília Meirelles, ali no centro de Viamão, e vim fazer, então, aproveitamento de estudos do magistério, né, porque era o que eu queria. E aí eu já estava mais moça, né, trabalhava já no centro de Viamão, e aí eu não fiz já pedagogia por causa de muitas situações, que tinha que ser à noite, tudo, eu morava longe, né, aí minha vida foi se desenvolvendo para outros lados. Aí eu conheci o Wilson, né? A gente casou, ainda tive um tempo casada, não era tão fácil como hoje também fazer faculdade. Sim. Não tinha ProUni, não tinha Enem, não tinha nada disso. E praticamente era a URGS e a PUC que tinham também de universidades mais acessíveis, assim, no sentido de locomoção, né? Não tinha estudo à distância, nada disso. Mas eu sempre tive esse sonho. Aí eu terminei meu magistério, né, meu aproveitamento dos estudos, fiquei com o título de magistério em 1996, para te ter uma ideia. E eu fui, então, numa escola privada e pedi para trabalhar, né, mostrar meu currículo. E eles, então, a diretora que me atendeu disse, olha, eu gostei muito, hoje eu vejo que é tudo propósito de Deus, assim, Deus é maravilhoso comigo. Sim. E nessa época eu não tinha Jesus ainda. Eu tenho uma vaga para ti, mas é de recepcionista.
ela disse. E ali eu entrei. E eu não era, então, professora, mas eu já estava realizada de estar naquele meio. No ambiente escolar. Ali eu pude também conhecer não só a questão da sala de aula, tudo que acontece em relação à paz, né? Aquele ambiente. A dinâmica do ambiente escolar mesmo. Isso. Como funciona a burocracia, as leis, tudo, porque tudo passava por mim, mais ou menos, assim, porque eu tinha que dar encaminhamento para essas coisas. Aí, passado alguns anos, então, eu ainda trabalhava lá. Eu tive o Gabriel, não tinha feito faculdade ainda. Aí eu e o Wilson conversamos, né? Agora é o tempo, então vamos para a faculdade. Quantos anos você tinha, Fábio? Ai, não me faz pergunta difícil. Era lá para 2013, 2004, isso eu não pensei. Tá? Mas eu era uma jovem ainda. 20 e poucos, 23, 24. Sim, era nova. Era nova. Não foi na idade normal, ali dos 18 para ali 17, mas também não foi tão avançado. Sim. E cheguei na faculdade, então, com aquele gás todo, né? Muito animada, com muita vontade. E aí, nesse meio tempo, deu uma desestruturada no meu casamento. Foi aí que eu tive problema no meu casamento. E então, a gente acabou que se afastou, né? A gente chegou a se separar, eu vi, muitas pessoas sabem disso. Tudo antes de Cristo. Tudo antes de Cristo. Tudo acontecendo, mas tudo vejo hoje, assim, que Deus estava no comando de tudo. Sim. Né? Porque daí, nesse tempo que eu estava vivendo essas coisas, na minha vida profissional, que era uma realização, tinha esse outro desgosto, no caso, né? Porque o casamento sempre foi, para mim, em todo o tempo, uma coisa muito importante, a mais importante da minha vida. E eu tinha consciência, desde que eu casei na Igreja Católica, né? Que era até que a morte nos separasse. E houve, então, esse problema. Os princípios do reino já estavam lá. Já. Desde pequena, eu me lembro que eu ia dormir e eu fazia 3 coisas. Eu agradecia pelo dia que eu tinha, eu pedia perdão por alguma coisa que eu tinha feito errado e eu pedia que no outro dia Deus me abençoasse. Tu vê, né? Eu me lembro desde pequena isso, sabe? Mesmo nem frequentando diariamente assim a Igreja Católica, mas eu já tinha uma fé em Deus. Sim. E, enfim, voltando à faculdade, né? Aí, mas antes da gente separar, houve toda aquela conversa, a gente decidiu que eu ia entrar na faculdade. Aí a gente acabou se separando, eu continuei na faculdade, só que houve um probleminha, né? Que aí eu não ia ter mais o recurso. Porque até então eu estava com ele, estava tudo sob controle financeiramente, era na PUC. E mesmo sendo um curso de educação, que naquela época já havia desconto, porque já poucas pessoas escolhiam essa área, mesmo assim, para mim, era caro, né? E não tinha ProUni. Sim. E não tinha Enem. As facilidades. E não tinha nada disso. Sim. A única coisa que tinha era o FIES. Aí eu peguei e fiz o vestibular, passei, pensei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou continuar até o final do semestre, depois eu vou trancar, posso trancar por um tempo, não sei como é que eu vou pagar esses mesezinhos que faltam, mas Deus proverá. Aí eu me converti. Nessa época eu aceitei Jesus, fui apresentada, me apaixonei por Jesus. Demais, tu assim. foi para Cristo pela questão do teu casamento? Foi por causa do casamento que eu fui. Foi bem lindo, assim, o meu encontro com Cristo, mas essa foi a circunstância. Quem te falou de Jesus? Como foi, Fábio? Foi uma colega minha da escola que eu trabalhava. Que legal. Né? Eu cheguei um dia... Na verdade, naquela noite, a gente tinha tido, então, aquela conversa que eu não esperava, né? E se decidiu que, então, nós íamos nos separar. E eu tentei convencer com todos os argumentos que esse não era o caminho, que era para nós rever, porque eu vivia no País das Maravilhas. Para mim, o nosso casamento estava ótimo, eu não tinha me dado conta das coisas que estavam acontecendo. E no outro dia eu cheguei na escola e eu trabalhava na recepção, e essa colega, ela era dos serviços gerais, ela limpava ali. Amo ela demais. E ela chegou, uma assembleiana, do coquinho e da saia, Raiz. né? E aí ela chegou para mim e disse assim: eu vi teu marido hoje no banco. Naquela época também todo mundo ia no banco, não tinha celular, né? Antes de vir para a escola, eu fui no banco ali e eu vi o teu marido. Do nada, ela me disse isso. Eu disse, como ele te ama, né? Ela me soltou essa frase. E na mesma hora eu já enchi o olho d'água e disse assim, tu sabe o que a gente decidiu essa noite? Tu vê, né? Que a gente vai se separar. E ela disse, eu não aceito isso em nome de Jesus, isso é uma coisa do diabo. Eu disse, não fala esse nome, que é isso? E aí ela disse, nós vamos conversar.
e ela me acompanhou por um tempão. Ela fez eu aceitar Jesus. Eu era muito católica, né? E eu tinha aqueles hinos da Igreja Católica. Ela chegava a me ensinar: esse tu pode cantar, esse tu não pode cantar. Sim, ela ia na minha casa. discipulado mesmo. Não, e eu dizia assim: eu não quero ir na tua igreja. Eu não quero ser uma crente de coquinho e de saia. Olha que absurdo. E ela foi perseverante comigo, assim, até ela conseguir me soltar. Até eu encontrar, né, uma igreja, que foi o Encontro de Fé, né, que daí Deus usou outra pessoa para me levar, mas foi muito lindo, assim. E eu vejo Deus ali, né, eu vejo Deus. E ali eu vê, aprendi né, muito. A importância de andar no Espírito, porque não foi em vão que ela soltou essa frase. Não. Foi o Espírito Santo direcionando, porque ele sabia quem precisava ouvir. Exatamente. Isso eu acho lindo, é o amor de Deus cercando, usando pessoas, mas cercando literalmente, né? Tá, Fábio, então aí tu conheceu Jesus, foi apresentada a Jesus, te entregou, te apaixonou por ele, mas como é que foi a restauração do teu casamento? Foi uma longa caminhada, porque daí essa irmã, ela fez eu ter esperança de novo, porque eu vivia aos moldes do mundo. Quando a gente teve, né, aquela conversa, foi uma conversa muito diplomática, né? E ele colocando os argumentos dele, eu colocando os meus, né, querendo que a gente continuasse. Me lembro que até essa frase eu disse, né? Se tu acha que tu não me ama mais, tu tá errado, porque a gente ama até as pessoas que a gente trabalha. Como é que as pessoas que a gente dorme junto a gente não vai amar? Tu tá confuso, vamos fazer qualquer coisa para mudar isso. Eu disse, não, eu tô decidido. E essa mulher, ela foi muito importante na minha vida, porque ela, então... ela me cercou de uma maneira que ela ia toda semana lá e ela ia me mostrando tudo sobre o casamento, depois tudo que Jesus era e fazia pelas pessoas e o quanto ele me amava, né? E aí, depois que eu já estava orando por mim, foi demais mesmo. Tudo isso sem você frequentar a igreja, Nenhuma, só o cuidado dela. Nenhuma, só ia na PUC. Aí teve um trabalho da faculdade. E aí, nesse trabalho de religião, tu tinha que ir numa igreja numa religião que tu não ia. Aí eu morta de vergonha de ser evangélica, porque eu não era, né, na minha cabeça. Mas já tinha uma intimidade com Jesus, assim, que já era meu amigão, porque eu criei isso. Sim. Ela me ensinou essa intimidade, Sim. entendeu? E aí... foi a oportunidade. Bom, tem que fazer um trabalho da faculdade. Eu vou na igreja dela. Nada em vão, né? Deus usa tudo. Vou lá porque eu tinha que observar o culto. Aí eu fui na igreja dela. A igreja que ela senta homens de um lado, mulheres do outro, enfim. Era mas raiz foi uma mesmo. oportunidade. É isso. E ela feliz da vida. Ela disse, tu não precisa vir na igreja, tu precisa ter essa comunhão com Cristo, eu vou te ajudar. Até as irmãs do círculo de oração foram lá em casa orar comigo. Olha que bonitinhas. Aí depois Deus usou uma outra pessoa, que era... Eu trabalhava tanto na escola, como de tarde eu trabalhava numa loja. E a dona dessa loja era convertida. E ela disse... Aí teve um dia que eu estava arrasada. Porque eu era feliz com Jesus... feliz com a faculdade, feliz com o Gabriel, mas eu tinha esse arraso do meu casamento, né? E aí, um dia eu estava arrasada, estava conversando essas coisas com ela, ela disse, hoje tu vai na igreja. Eu não sei o que a igreja vai fazer para mim, mas tu quer tanto que eu vá na igreja. Sabe quando tu está no fundo do poço, que tu diz assim, então tá, quer me levar, me leva, então. Sim. Aí eu fui. Daí eu fui na igreja Encontro de Fé do centro de Viamão. Isso já fazia meses que eu estava separada. Fui atendida pela Eliana Maia, inclusive, passei pelo processo de libertação, toda aquela coisa. E na mesma semana, ela disse assim, ó, teu marido vai voltar. Mais uma vez, né? Em nenhum momento ninguém desacreditou. Sim, todo mundo te injetava esperança. Me injetava esperança. Somava naquilo que eu acreditava que ele fez com os argumentos humanos, eu entender que eu devia desistir, né? E em uma semana ele estava em casa. Ele voltou, ele disse, eu não sei o que eu estou fazendo na rua, eu não consigo mais ficar na rua, não sei o quê. A Deus. E voltou. Só que ele voltou e eu me enchi, né, dos meus eus e etc. E ele foi de novo. E aí esse processo passou a ser cuidado daí pela Eliana. E eu também passei por um processo muito engraçado, assim, que eu ia para o culto, eu queria ouvir a palavra. E depois eu queria ir para a libertação. Eu queria conversar com a Eliana, como se a Eliana fosse Jesus, acesso. entendeu? Então, até nisso eu tive que ir aprendendo. Eu acho que eu fui um mês para a libertação, mas era só para aconselhamento. Sim. Né? Até eu entender de novo essa questão de que era eu e Deus. Eu tinha largado a minha amiga
e tinha pegado a Eliana, mas essas pessoas foram fundamentais na minha fé, Sim, elas sabe? te deram base, alicerce. E hoje eu acho assim incrível quando as pessoas chegam destruídas e eu posso dizer vai mudar. Porque eu vivi isso, né? Eu sei que isso acontece. Tá lá na faculdade, aí não tinha como pagar, lembra? Que ele tinha saído, não tinha como pagar, meu Deus, vou trancar, né? Aí, o que aconteceu? Chegou no final do semestre, assim, que eu já tinha, eu acho, estava devendo uns 2 meses, eu acho. Chegou alguém lá na sala de aula e disse assim, olha só, como agora surgiu o ProUni, que foi naquele ano que surgiu, e vocês não tiveram a oportunidade, então o Ministério da Educação, não sei se foi o Ministério, não sei quem foi, porque isso eu não me lembro, propiciou de que vocês também possam competir através do vestibular que vocês fizeram, sem a prova, e aí também com aqueles outros requisitos de valor, né, de salário, aquela coisa toda. Aí eu disse, nem vou, porque aí nos meus papéis eu ainda não estou separada, divorciada, não vou entrar nesse, não vou passar. E todo mundo ia, sabe, os meus colegas lá para se inscrever, porque precisava se inscrever para eles fazerem, então, um pente fino para a pessoa conseguir essa bolsa do ProUni. Eu não vou. Aí, no último dia, alguém chegou para mim e disse, Fábio, eu não estou entendendo por que tu não vai ir. Até fulana de tal, que era uma colega nossa, né, que é super bem de vida, ela foi lá, vai para te inscrever. Eu disse, né, o que tem eu ir? Eu não vou passar, sei que não vou passar. Fui. Dei meu nome lá, botei as características que eles pediam. Aí, passado um tempo, que eu acho que passavam uns 15 dias, já estava na aula, eu era muito responsável, sou muito responsável assim, com essas coisas de estudo, né? Estava na aula, disse, tu foi lá ver, já que saiu a lista de quem foi aprovado? Eu disse, não, nem fui, né? Claro que não vou ser. Aí veio a minha colega, Fábio, tu foi aprovada, tu foi aprovada. Eu disse, como assim eu fui aprovada? Eram 4, parece que iam ser selecionados daqueles 40 colegas. Sim. Aí uma ganhou 50% da bolsa e eu ganhei 50% da bolsa. E eu já tinha, assim, e eu tinha feito isso, eu tinha feito o FIES de 50%, ou seja, eu não paguei. Nossa, que Então eu vejo isso natural de Deus ali cuidado também, de Deus. sabe? Eu não, e ainda recebi todo o retroativo que eu já tinha pago, foi um milagre, assim. E aí eu vi, não, é de Deus, seguimos então. Sim. Aí depois, né, houve a restituição do meu casamento, aí segui a faculdade até o final. É um período, assim, de muito trabalho, né? Porque tu tem que conciliar, eu estava conciliando filho, marido. Tu estava com o Gabriel, com o casamento e com a faculdade. Isso, mas eu não larguei Jesus em nenhum momento. Porque naquele momento eu fiquei muito apaixonada por Cristo. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Porque hoje em dia, eu sei que talvez naquele tempo fosse um pouco diferente, mas hoje em dia a gente tem uma grande proporção de jovens que entram para a faculdade e acabam abandonando a fé. A gente sabe que é um ambiente hostil, que se ouve muita coisa, que há muito humanismo, né? Sim. Muita descrença da fé. Como foi para ti esse período? Porque tu era nova convertida, né? Como é que tu vivenciou esse meio acadêmico, conciliou com a fé? Como eu te falei, eu estava vivendo assim uma intimidade com Deus, uma fé inabalável. Eu estava vivendo o sobrenatural. Era aquele primeiro amor assim, de uma paixão tão profunda que nada abolava a minha fé. Então eu ia para a sala de aula, eu tinha as aulas de psicologia, de filosofia, eu aprendia tudo aquilo lá, eu estudava aquilo lá, mas nada interferia na minha fé. Eu estava vivendo coisas extraordinárias. Para quem sempre teve fé e nunca tocou, né, no sobrenatural. Eu tive realmente um encontro pessoal com Cristo ali, independente de qualquer coisa. E aquilo, eu passei assim tranquilamente com a questão da faculdade. Claro que não havia, como hoje, tanta... tão polarizada assim, esquerda e direita, e não tinha todo esse debate a ponto de que tu tem que ser democrático, mas democrático que pense como uma linha de pensamento. Era mais respeitado. E foi tão bonito que até eu te comentei, né, que no final daquele semestre a gente fez um trabalho de qual coisa extraordinária que aconteceu na tua vida nesse ano. Era uma dinâmica que o professor de psicologia fez. E cada um contou, né? Fiquei grávida, nasceu esse, encontrei o amor da minha vida. Eu disse, eu encontrei Jesus. E quando eu encontrei Jesus, já veio aquele calor do Espírito Santo, assim, né?
E foi muito lindo. E foi tão forte que no final da dinâmica o professor me chamou, né? E disse que legal, eu sei Glória o que tu está falando, porque eu já tive esse encontro. E isso há muitos anos atrás. O que não é que abalou, a pressão que eu sentia era da velha Fabiane, por exemplo. Quando eu ia para a igreja era bem ali na frente, onde era a antiga Pai, né? Naquela época. Eu cuidava, se não estava passando nenhum ônibus da Viamão, para que ninguém me visse entrar na igreja. Porque já pensou que vergonha eu entrar numa igreja evangélica, que hoje isso transformou. Não é mais vergonhoso ser evangélico, mas na minha mentalidade, naquele momento, naquela época, era um escândalo eu ser evangélica, sabe? Só era evangélico assim quem não tinha cultura, quem era pobre demais, e não tem problema em ser pobre, mas eles assim, diziam que o evangelho era uma bengala, né? Para alguém que precisa de uma bengala. Isso, e eu tinha isso na minha mente. Era uma época de muitos escândalos o mundo pensa também. Assim, né? Eu acho que hoje até não pensa tanto, vou te dizer. Mas naquela época porque virou moda, né? Virou moda. Naquela época era muito assim, muitos escândalos apareciam na televisão, foi bem na época. Sim. E eu lá. Tanto é que o meu dízimo, vou te confessar, levei meses. E quando dei só umas moedinhas. Hoje eu tenho tanta vergonha disso, até tô falando para todo mundo ouvir, né? Confessando os meus pecados. Mas eu acho que tudo é um processo, né? E nasce um bebezinho e vai aprendendo, É normal, né? Todo mundo já passou por isso. Mas, Fábio, voltando lá para tua vida acadêmica. Tá. Aí tu te formou. Como foi esse primeiro momento de entrar numa escola, entrar no ambiente escolar? Porque eu acho que isso passa muito na cabeça do jovem. Talvez a faculdade te ensina muita didática, muita coisa, mas quando tu entra no ambiente é diferente. Como é que foi para ti isso? Isso foi bem penoso, assim, né? Porque eu sempre quis ser professora, fiz o magistério e tinha a experiência de eu enquanto aluna, né? Aí eu fiz pedagogia com a ideia de ajudar os alunos. Tinha que optar por supervisão escolar ou orientação, eu não tive dúvida, que eu queria orientação educacional para ajudar os alunos com dificuldade. O que faz um orientador educacional? O orientador, ele faz parte da equipe diretiva, da coordenação pedagógica, e ele auxilia, então, em todos os processos do planejamento escolar, muito mais o supervisor, mas o orientador está ali também dando a opinião no sentido de como aquelas questões que estão sendo planejadas vão afetar o aluno. Entendi. Quais estratégias que o orientador pode colaborar para que aquele aluno venha a se desenvolver. Todas as questões disciplinares da escola também, elas são passadas para o orientador. Então, o orientador acaba se envolvendo com as famílias, né? Problemas também de crianças que têm falta de visão, o professor não entende por que não para quieto, aquela coisa toda. Passa por ti. Passa pelo orientador e a gente vai encaminhando, né, de acordo com aquilo que a gente sabe para os especialistas, então, avaliarem também. A gente também dá dicas para os professores de estratégias. Então, tu lida tanto com o educador como com o aluno. E com a família. E com a família ainda. Lida com todos. Entendi. Né? É um bem universo. amplo, né? Tem que gostar muito de gente. Eu amo gente. Sim. Então, eu me encontrei. E isso fez com que mais eu gostasse ainda da pedagogia, porque trata muito da questão da pessoa, do desenvolvimento da pessoa, os porquês, né, de muitas coisas. Então, foi bom. Daí, né, voltando à pergunta, eu me formei. E tinha, então, aquela questão, né, que é bem conhecida hoje, do construtivismo, né, dessa teoria, e da teoria mais tradicional, que foi a que eu aprendi, né, que daí é quadro cheio, tu copia, tu faz a prova, né, aquela função toda. E o outro que a criança ela se desenvolve de acordo com as suas curiosidades, né? Então, é linda a teoria. E naquela época ela era muito forte, ainda é hoje, né, muito forte. Então, tu sai da faculdade com aquela ideia de que o aluno, por si só, ele vai alcançar grandes coisas. E claro que tu precisa de um educador muito preparado para trabalhar com essa teoria. Porque uma criança solta, sem norte,
ela não vai aprender nada, ela vai fazer o que é da idade dela, que é brincar. Ela vai reagir à situação, Exatamente. Né? Ela não vai ser proativa. Precisa de um profissional muito capacitado. E hoje eu vejo que as metodologias elas precisam se mesclar, assim, né? Mas eu cheguei com essa ilusão. Aí entrei dentro da sala de aula, né? E planejava aulas lindas. Sempre gostei de planejamento. Agora na igreja, assim, o pessoal vê como eu gosto de planejar coisas. E chegava lá, tentava botar em dia e cuidava, assim, para não ter que xingar uma criança nem nada. E às vezes é necessário, sabe? Criança tem que ter limite. Foi na prática que eu fui aprendendo. Então, aquela mesma escola que eu trabalhava de recepcionista, ela abriu as portas para eu trabalhar como professora. Trabalhei lá no apoio pedagógico primeiro, né, auxiliando as professoras, aqueles alunos que tinham mais dificuldade. Depois eu trabalhei com o 2º ano, depois trabalhei com o 5º ano, tudo. Daí depois eu saí daquela escola, fui para outra escola. Mas na 3ª escola que eu fui trabalhar, sempre assim. Aí eu entendi que era assim mesmo, que as crianças elas aprendiam naquele barulho, e aquele barulho realmente ensina. Eles aprendem uns com os outros. Sim, mas né? também precisa de estímulo. E as escolas essas... Não, mas eu levava o estímulo. Só que eu tinha muita dificuldade de dizer não é assim. Ah, entendi. Tá? Ele tinha que descobrir o erro sozinho. Aí eu tinha que estar mostrando outras coisas até ele conseguir descobrir o erro. Quase uma disciplina positiva. Aí eu fui para uma outra escola, 3ª escola, de Viamão. Bem tradicional de livro. E assim, ó, tu tem que cumprir esse livro à risca. Aqui tem o planejamento, tu tem que dar os dias das provas, eles já sabem lá desde o primeiro, os pais já sabem desde o primeiro dia. Tá? E daí ali para mim foi um baque, porque até então as escolas que eu estava trabalhando, elas davam muita liberdade, que era muito o que eu tinha aprendido na faculdade. E eu entrei nessa escola rígida, assim. E a orientadora dessa escola, que é uma amigona minha até hoje, já convidei ela para vir na nossa igreja, ela já veio, inclusive. E ela me entrou na sala um dia e disse, Fábio, vamos fazer assim? Ela foi maravilhosa. E ela disse, vamos colocar um por um, porque eu estava naqueles trabalhos de grupo, aquela coisa toda, né? E agora é assim. Vamos fazer assim essa experiência. Menina, foi de Deus aquilo. A minha aula nunca mais foi a mesma. Sim. Eu consegui depois usar todos aqueles... Não que as aulas antes não foram boas, eu creio que foram todas muito positivas. Mas ali eu me encontrei como educadora, entendeu? Porque ali eu me achei. Eu estava fazendo o que eu tinha sido convencida de que era o melhor. E ali eu encontrei o meu jeito de trabalhar, através daquela colega, né? E depois eu trabalhei muitos anos lá, daí eu fiquei grávida da Carol e pedi para sair, então, para criar ela, né? Mas nesse meio tempo eu fiz os concursos públicos e passei. Daí eu passei no do estado e passei no do município, desse município que eu trabalho hoje. E aí eu estava... A Carol já tinha 3 anos, né? E me chamaram, e eu em casa, desfrutando da maternidade, foi maravilhoso, né? Maravilhoso mesmo. Já até tinha, assim, apagado um pouco essa questão, né? E nessas outras escolas eu não era orientadora, eu era professora. Entendi. Aí eu fiz o concurso do magistério do estado para professora. Aí fui chamada, daí eu disse para o Wilson assim, agora que está tão bom, e a gente pegou o aconselhamento do pastor na época. Ele disse, eu acho que tu não tem que ir, mas tu tem que saber, tem que ter paz. Aí eu disse, tá, Wilson, então vamos fazer assim, olha só. Vamos lá. Se a escola for perto de casa, eu fico, né? 4 horas, eu fico. Se for bem pertinho de casa. Mas se for longe, daí é porque não é para ser. Oramos. Ele me levou lá na secretaria em Porto Alegre para ver onde era a escola. Era umas 4 quadras da minha casa, né? Dava bem até para ir a pé. Aí, tá, daí eu fui, me deram no primeiro ano, eu amei. A professora No município ou no estado? No estado. A professora que era deles ia se aposentar.
E foi a mesma professora que eu fiz o estágio do magistério. É muita loucura, assim. Aí daí eu peguei aqueles alunos, fiquei com eles uns 2 meses e fui chamada para o concurso do município para orientadora. Só que o concurso do município, que era para ser orientadora, era em outro município. E aí eu vejo a mão de Deus, Vanessa. Porque se viesse direto para orientadora, eu não ia pegar, porque eu tinha dito que eu só ia pegar se fosse perto. Então, Deus me deu a escola perto, porque o propósito dele não era ali. Eu trabalhei 2 meses com aquelas crianças. E eu fui para lá. E foi muito de Deus também, porque a prova desse concurso do município que eu estou hoje, eu fiz um dia depois da minha formatura. Teu pai foi na minha formatura e a tua mãe. E era no outro dia a prova, no domingo. Eu fui, fiz a prova. E tinham outros colegas fazendo também o concurso comigo. E uma colega disse assim, tu vai fazer para orientação? Eu não vou fazer para orientação, vou fazer para o magistério, porque para professora tem muito mais vaga. Aí eu pensei, tinham pouquíssimas vagas mesmo para orientação. Eu vou fazer para orientação, porque me formei para orientação, eu estou com título de orientação, eu tenho condições de fazer para orientação. E eu fiz para orientação, menina, e ela que ela tinha mestrado, ela fez para magistério, ela passou, eu passei, mas eu consegui passar, então eu vejo propósito em tudo, sabe? Sim, Deus cuidou de tudo. De tudo. E aí eu fui trabalhar lá nesse lugar onde eu trabalho hoje, que eu amo de paixão. É uma comunidade bem carente. Eu trabalhei em várias escolas particulares já, como professora. Trabalhei no estado. E hoje eu tenho a realidade do município, de um outro município da região metropolitana, com uma comunidade bem carente. Mas, assim, eles são carentes de tudo. E eu vejo que eu posso levar para eles o amor, sabe? Sabe aquelas crianças que... A escola que eu trabalho tem 1.000 alunos, tá? Mas eu trabalho só de tarde. É grande, é enorme. Eu trabalho só de tarde, com o 1º ao 5º ano, e eu me dedico principalmente do 1º ao 3º ano. Assim, tu passa no corredor, criança é assim, né? É aquele abraço, é aquele carinho. Eles vêm te contar as coisas. E agora, eu tive uma formação, foi muito interessante, assim. Aí eu me lembro lá do início, né? Que eu não queria entrar na igreja. Que eu não queria que as pessoas vissem que eu entrava na igreja. Eu tive uma formação com uma mestre, doutora em orientação educacional, tudo agora no início do ano. E ela falando coisas lindas, porque a orientação, o foco dela é olhar a pessoa, o indivíduo, a individualidade, né, para ajudar as pessoas. E lá pelas tantas, né, aquela palestra linda dela para o eu, e ela disse assim, porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês têm que se sentir orientador. Vocês são orientadores educacionais. Vocês são especialistas em educação. Vocês têm que tomar posse de quem vocês são para vocês ajudar as pessoas. E porque eu sou evangélica e o meu pastor diz, toma posse da tua bênção, toma posse da tua bênção porque tu é orientadora e não é por acaso que tu é orientadora. E aí me veio aquilo, né? Antigamente eu tinha até vergonha de ser evangélica, de entrar na igreja, vai que alguém visse, né? E hoje Deus levantando pessoas para proclamar, né, com orgulho quem são. E isso foi muito forte, assim, achei interessante. E é bonito ver, né, quando alguém não tem apenas o título de cristão. Porque muitas vezes a gente conhece Jesus tão superficialmente, no início também, naquele ímpeto, tudo é muito novo, tu não tem aquela experiência real com Cristo profunda. Porque isso tudo, o que nos faz não só ter o título, mas ter algo vivo, como essa orientadora fez, né, é a experiência com o Senhor, é andando com Ele. E, Fábio, isso eu queria levar lá para a tua vida acadêmica. Como é que um professor, na tua vida profissional, como é que um professor, ele pode, de alguma forma, dividir o título de cristão, de professor? Como tu vê isso? Ou ele pode, assim, viver os princípios do reino, claro, trabalhando, tu não vai pregar, mas na sua vida em si, isso é importante ao teu ver? Eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que quando realmente a gente se torna cristão, um cristão não só de boca, um cristão que confessa Jesus de coração, que entende, que tem um encontro pessoal com Cristo, de verdade, fica impregnado, né? Fica impregnado. Não tem mais separação, né? Não tem separação. Então, é claro que tem muitas coisas que fogem do que a gente pensa, né?
Tu sabe que os princípios eles estão no mundo sendo muito corrompidos, né? Eles estão muito diferentes daquilo que a Bíblia prega. Mas eu sempre aprendi desde o início, isso ficou muito claro, que a minha luta não é contra as pessoas. Então, dentro daquilo que eu posso, dentro daquilo que eu tenho condições, eu não prego o evangelho com palavras, mas eu prego com ações, sabe? Com a minha responsabilidade, teu estilo de vida. Com a minha preocupação com as crianças, com a minha preocupação com as famílias. Eu chamo a mãe e digo, olha, né, quem sabe faz isso, quem sabe fazer aquilo, né? Isso é um ponto importante, né, Fábio? Eu acho que muito do bom... do aluno levar bem essa vida acadêmica, tirar proveito dessa vida acadêmica, vai da participação da família na escola. Como tu vê isso? Hoje em dia, como é que tá isso? Tem uma liberdade para os pais participarem dessa vida escolar? Tu percebe essa participação? Hoje eu convivo numa realidade pública, né? Eu vou falar com mais propriedade disso. Sim, da tua realidade. Eu vejo que a presença da família é fundamental para o desenvolvimento das crianças, mas eu não vejo as famílias participativas, sabe? Eu acho que grandes problemas poderiam ser evitados se as crianças tivessem o pai e a mãe junto. Ativo ou na vida até escolar. a mãe, porque hoje muitas famílias não têm mais o pai, né? Mas tivessem a mãe ativa. Porque, infelizmente, o mundo cegou o entendimento das pessoas. As pessoas fazem vários filhos, têm vários filhos, mas não cuidam de nenhum, né? Daí elas trabalham para dar conta daqueles filhos e não conseguem dar conta daqueles filhos. A gente chama uma vez, a gente chama 2 vezes, a gente chama 3 vezes e não vem, sabe? Às vezes a criança também passa ali 3, 4, 5 dias assim na escola e tu liga, estamos preocupados, o que está acontecendo, né? Porque teve a pandemia, as crianças tiveram um déficit, né, de aprendizagem ali por causa da falta de aula presencial, então agora vamos estudar, né? Não, é que a gente teve que viajar, porque a gente teve que sair. Então, não dá a devida eles importância. não dão a devida importância para o ensino, mas também para a criança. Eles não conseguem entender que isso é relevante para a criança. Ela precisa se desenvolver, né? E tem essa abertura da escola, Fábio, porque antigamente parecia que era algo mais, né? Não tinha tanta liberdade. Mas hoje em dia a escola parece que ela proporciona mais isso. Ela quer os pais lá dentro, né? A escola que eu trabalho, a gente faz um trabalho de ligação muito grande com a comunidade. A comunidade tem liberdade de ir, de conversar com qualquer um de nós. Essa semana ainda a gente estava conversando, porque a demanda burocrática está muito grande, né? Enquanto equipe diretiva, a gente estava pensando, quem sabe a gente tira um dia dos pais e deixa só para a demanda burocrática, porque tem muito trabalho. E ainda a gente estava pensando, mas será? Às vezes é o único dia que o pai vem, daí vai chegar aqui, a gente está aqui e vai dizer que não. A escola está aberta. Mas tem pais que eles não dão valor, sabe? Eles não dão importância. E aí... Não todos, lógico, né? Mas até maioria hoje, né? E tu percebe a diferença, Fábio, nessas crianças, tanto na questão de aprendizado, como na questão emocional dessas crianças, dessa família mais participativa e da família que não é? Totalmente, né? A família participativa, primeiro que a família participativa muito pouco precisa se chamar. Tu vê. Porque ela isso é bom a gente falar, porque de alguma forma exemplifica de forma bem prática por que é necessário. Qualquer coisa, a família participativa te manda bilhete, ou tu manda, eles respondem, né? E ali tu vai junto com a família, um apoiando o outro, levando aquela criança a crescer, né? Como pessoa, socialmente, se desenvolver. na parte cognitiva. Aí, se tem um caso, né, que a gente precisa encaminhar para um neurologista, para investigar outras coisas, tu tem o cuidado de chamar, de falar, né? Ver como a família vê, tudo isso. Tá, essa família, ela faz de tudo para que, mesmo na carência financeira que ela tem, ela consiga um médico, né? A gente encaminha também pelas vias de SUS, etc., mas às vezes essas famílias são tão engajadas que elas dão um jeito, né? Com a família, pede o dinheirinho para cá e para lá e dá. E aí a criança vai, porque às vezes ela precisa só de um olhar diferenciado, sabe? Agora, tem as outras que tu chama, tu liga, tu manda bilhete... E nunca dá.
Nunca dá. E aí as crianças, elas precisam chamar atenção de alguma maneira, né? Eu estou aqui, então elas começam muitas vezes a chamar atenção pelo lado ruim, né? Porque elas precisam ser vistas, e aí a gente conversa, e aí a gente explica, né? Tem uma situação bem básica, assim, né? De rotina escolar, que tu vai ver agora, que eu acho que fica bem didático para entender. Tem aquele aluno que fala palavrão, né? Na realidade dos pequenos, e tem aquele que não fala porque a família não fala. Aí ele chega na escola e ele vai começar a conviver com aquele que fala. E aquele que fala, a família dele fala, né? Aí tu chama a família, ou tu fala com a família. Às vezes a família até diz, não, vou conversar com ele, vou repreender. Só que a família continua falando. E ele continua reproduzindo. E aquele que chegou em casa falando um palavrão porque ouviu na escola, no outro dia a mãe liga, o que está acontecendo? Porque meu filho não fala palavrão e agora ele começou a falar palavrão. Né? E aí é feito todo um trabalho com essas crianças, no todo, vai na sala de aula, né? A gente explica aquela coisa toda. Mas tu vê que teve um olhar da mãe de perceber já no primeiro momento aquela diferença. Sim, é bem interessante. Assim. Essas diferenças. E é importante. E a outra até vai lá e diz, eu vou brigar com ele. Mas ela não cuida da postura que ela vai ter. E a gente é exemplo, né, Vanessa? É no caminho, né? A gente ensina andando junto, né? E as crianças... Isso é um assunto que eu queria te perguntar. Como que a criança aprende, Fábio? Como coordenadora pedagógica, tu pode nos dizer isso com propriedade. A melhor forma de eu ensinar... Trazendo agora para o reino, por exemplo, aquela mãe que quer dedicar tempo com devocional, que quer implementar os valores do Senhor na vida dos filhos. Qual é a melhor metodologia de ensino para uma criança? É que cada criança é uma criança, né? Todas as crianças, elas têm potencialidades, elas podem aprender. Só que umas aprendem mais pelo ouvir, outras no visual, né? Outras escrevendo, muitas na prática. Eu acho que o exemplo, como eu te falei, né? Uma mãe que senta com o filho, que lê a Bíblia, que ora, que ela vê orando, o filho tem aquela referência. Reproduz, né? Reproduz aquilo ali, isso é muito importante. A questão do condicionamento, nas questões negativas daí, né? Se teu aluno, né, faz algo errado e tu repreender ele de alguma forma, tu botar ele para pensar, houve uma punição, né? Então, quando ele fizer de novo, ele sabe que tem uma punição. Tem um então, limite a ali, chance né? dele fazer de novo é bem menor do que aquele que não aconteceu nada. Então, essas coisas, o condicionamento é uma das formas, o exemplo é outra forma, né? Mas Gastar tudo exige tempo, né? Tudo exige tempo. Outra coisa bem interessante que isso eu uso assim desde sempre com o Gabriel e não que eu seja um exemplo de mãe, mas eu me esforço para ser o máximo que eu posso, né? E claro que erro muitas vezes, mas não desisto. Como todas nós, né? Eu costumo dar voz para eles no sentido não de concordar com eles, mas de entender o que eles estão entendendo e poder explicar para eles por que não, né? Isso eu acho fundamental, porque o não pelo não, ele para nós pais ele deve existir. Chega uma hora que é não, não, porque não, já te sem expliquei, argumentos, né? Tem que ter o limite, o professor também. Só que a criança também não pode ser sempre o não pelo não. Ela tem que entender por que ela não pode fazer aquilo. Né? Porque vai machucar o outro, porque vai, né, ferir, porque vai ofender. Ela tem que ter esses esclarecimentos para ela crescer uma pessoa crítica, entendendo por que lá na frente, quando ela se torna um adolescente, ela não pode estar rindo de um outro, porque o outro pode vir bater nele, porque ele está fazendo uma coisa errada. Sim. Né? Isso é importante, até porque muitas vezes a criança está externando algo, mas a gente não parou para ouvir o porquê daquilo. Exatamente. Daqui a pouco tu dando liberdade da criança se expressar, tu vai entender muita coisa, né? Nesse ambiente escolar, Fábio, o que tu vê mais hoje as necessidades das crianças? Tem essa questão agora dos atípicos, que a gente percebe muito, mas também tem muitas crianças com fragilidades emocionais, por causa desse ambiente muitas vezes deturpado, corrompido, né? Mas o que tu vê lá nas crianças as maiores necessidades? É de tempo, é de atenção? O que tu percebe? A comunidade que eu vivo é uma comunidade carente em que muitas das mães não trabalham, tá? Mas elas não trabalham e elas estão em casa e não estão com eles ao mesmo tempo. Chegou da escola, vai para a pracinha brincar. Mas elas não vão ficar na pracinha olhando eles brincar.
né? Entendi. Claro que é uma realidade daquela comunidade. Sim. E eu nem tô aqui criticando porque elas também viveram assim, né? Mas esse olhar precisa de uma mudança de mentalidade, né? Enquanto isso, elas estão no celular, elas estão no TikTok, né? Elas mesmas estão fazendo os vídeos, elas são mães muito novas, né? Temos vós muito novas, que tu acha que é mãe, quando chega lá já é vó. Então, eu acho que essa carência de olhar, essa carência do não, porque também é mais fácil, a criança está incomodando, eu te dou o celular, né? Eu acho que é a carência do olhar, de sentar, de conversar. Acho que é isso que atrapalha muito eles. De ser mãe, né? Porque tu percebe muita gente... Há poucos dias eu ouvi um pastor falando sobre isso, né? Muita gente quer casar, mas não é todo mundo que quer ser esposo e quer ser esposa. Verdade. Porque se nega, né? Tem que se negar. Porque exige abnegação, exige tempo, exige esforço, exige renúncia, mas a gente percebe lá na frente o fruto, né? Como tu falou, tu vê a diferença nas famílias, né? E isso só... Muitas famílias ainda antigamente, tu percebe que elas carregavam isso. Elas tinham essa estrutura que às vezes nem conheciam Jesus, mas elas passavam esses valores. Mas hoje tu percebe que se perdeu muita coisa, né? As famílias antigamente passavam valores, ensinavam, dedicavam hoje é quase tempo. Tu por ti, né? Exato. Tu por ti. Se cria, uma colega, né? Esses dias, usou um termo que eu achei bem interessante, né? Que há pouco tempo atrás se falava assim, ó, eu crio meu filho para o mundo, né? Mas hoje elas estão criando para a sorte. Não é mais nem para o mundo, é para a sorte, porque elas largam, né? E eu entendo que existe toda uma carga sobre elas, porque foram mães novas, porque muitas vezes não tem um companheiro, porque muitas coisas também que atrapalham o desenvolvimento dessas crianças é que é uma sobrecarga tão grande sobre a mulher, mas é sobre a mulher, e nós temos que assumir nosso papel de mãe, sabe? Elas têm já o terceiro, quarto, quinto companheiro. Aquela criança, ela não tem a referência de quem é o pai dela. Às vezes o pai dela ela nem conhece, mas ela já conheceu 3 padrastos que ela chamou de tio, ela chamou de pai, então não tem uma referência. Sim. E a mãe, por vezes, é igual a mulher do poço, né, que está precisando da água de Jesus. Ela está tão focada naquela vida emocional dela conturbada que ela consegue focar nela e não na necessidade do filho. Sim, né? Não está bem resolvida, né? Então, essa desestrutura familiar... E eu vejo assim que é uma desestrutura familiar, mas é uma desestrutura pessoal. Tu não sabe quem tu é, entendeu? Então, tu tem que te provar o tempo todo, para todo mundo, que tu é o tal. E tu não precisa te provar para ninguém. E, na verdade, é como tu falou, né? Tá todo mundo buscando água. Tá todo mundo buscando ser saciado. Exatamente. Isso só são febres, né? De um problema muito maior. É só um gatilho de um problema muito maior. Mas tu vê, né? Que o diabo ele foi lá na base familiar. Porque desestruturou todas as nossas crianças. Se tira o pai de casa, se tira a mãe de casa, aquela criança nasce, como tu falou, a sorte, é criada a sorte. E quem ela vai se tornar? O que ela vai reproduzir depois? É isso, né? E, ao mesmo tempo, Vanessa, agora eu estava me lembrando, né, de algo que a gente tem visto muito depois da pandemia, assim. Ficou gritante. Ao mesmo tempo que as famílias, elas não são as mães, as famílias, eu falo de um modo geral, as famílias não dão o olhar que a criança pede, elas também fazem das crianças grandes idiotas, muitas vezes, sabe? Porque um conflito escolar por causa de uma borracha, às vezes vem uma mãe furiosa, criando um problema, assim, como se fosse uma grande coisa, defendendo aquele filho por causa daquela borracha. Que tu não tenha que dar atenção. Mas aquele filho entende que ele não precisa se esforçar para resolver nada e não precisa ter responsabilidade com nada, porque qualquer coisinha que acontecer, a minha mãe vem como uma leoa e me protege. Só que essa mãe, ela também está estragando esse filho, porque o filho também tem que ser responsável pelas atitudes dele, né? E ele também tem que aprender a resolver os seus conflitos, os seus problemas, lidar com a frustração algumas lidar vezes. Com a frustração. Até isso eu estava pensando bastante ontem, assim, né? Em relação a esses ataques, essas coisas, né? Pensei em Caim e Abel ainda, né? Que quando a gente não sabe lidar com as frustrações, e isso começa lá na infância, né? Quanta coisa ruim pode gerar, né? Quanta coisa ruim. E um dos desafios dos educadores hoje, principalmente assim as crianças, né? Que é onde eu trabalho,
é ensinar essas crianças, né, a entenderem quem elas são, que elas podem errar sim, mas que elas precisam assumir os seus erros e tentar mudar, fazer diferente. Isso é para elas, isso é para nós, mas nós precisamos ensinar isso para elas. Não é passando a mão por cima que a gente vai resolver esse problema, né? A frustração faz parte, né? Faz Exatamente. parte do aprendizado. Tu entrou nesse assunto dos conflitos. A gente está, agora, quando o podcast está sendo gravado, no meio dessa fase de que as escolas estão sendo atacadas. É um negócio que está perto de nós. Antigamente a gente via lá nos Estados Unidos. Hoje em dia está perto. Tem situações acontecendo no nosso município. O que tu diria, Fábio? Também essa desestruturação familiar, também essa questão de não saber lidar com a frustração. Mas como escola, como tu tem visto o preparo, até para acalmar o coração das mães? A gente percebe que hoje em dia tem mães, aconteceu comigo, uma mãe da turma do meu pequeno, que ela, desde quando aconteceu aquele episódio maior em Santa Catarina, a menina não está indo na escola. Sim. Então, tu percebe que esse medo da mãe tem sido passado para o filho. Como é que a escola tem... Porque as crianças já chegam apavoradas, né? A gente conversava esses dias no WhatsApp sobre isso. Tem crianças que estão levando objetos, armas brancas para a escola, mas para se proteger. Sim, que é um Como a erro. escola, nesse ambiente todo, tem lidado? Porque é uma coisa nova para todo mundo. Eu vejo que o mundo está doente, né? O mundo está doente. Mas que essas pessoas, né... Que nem esse rapaz que provocou tudo isso. E eu até fiz uma postagem daí pessoal no meu Facebook, né? Um dia ele foi aluno, ele foi criança, né? E lá provavelmente já apareceu alguns traços dessa questão da frustração, né? Que talvez não, que tenham sido negligenciados. Né? As coisas não acontecem por acaso, não é do nada. Esse rapaz, eu não estou mais por dentro muito da situação dele, mas ele tinha pessoas que conviviam com ele. Ele deve ter demonstrado, né? Ele tinha um histórico, né? E esse caso em si, ele tinha um histórico já de agressão dentro de casa. Então, é uma pessoa perturbada. Mas não é ele, o mundo está perturbado, né? O mundo precisa de Jesus. Ele é só um caso. Então, né? assim, o medo, ele é instaurado e propagado por mentes insanas também, eu creio, sabe? O diabo, ele cegou o entendimento. Então, quanto mais tu posta coisa desse tipo nas redes sociais, que elas podem ser maravilhosas, mas elas podem ser muito prejudiciais, elas acabam apavorando as famílias que não levam os filhos para a escola. As escolas todas estão, pelo menos onde eu trabalho, né? Sempre se houve uma preocupação com a segurança das crianças, com vigia, portão fechado, todas essas coisas. Lá onde eu trabalho agora tem mais os guardas, e o que a gente tenta passar é uma questão de tranquilidade, que dentro daquilo que é legal, a gente está se protegendo. Não é a criança trazendo uma arma branca que ela vai se proteger. Pelo contrário, ela pode se assustar e se machucar, e machucar outro, e ficar rotulada ainda por algo que não é do ser dela, né? Então, é bem preocupante. Eu vejo assim, ó, o diabo imperando nessa situação. E nós, como seres assim cristãos, né, precisamos implantar a paz, levar a palavra de esperança. Foi uma família falar comigo ontem ainda sobre isso. Eu disse, olha, garantir que não vai acontecer aqui na escola, eu não posso. Eu não sei, mas eu creio que não. Né? Eu creio que não. Todas as medidas de segurança nós estamos tomando, e o lugar de teu filho estar é dentro da escola, né? Vem trazer, vem buscar, né? Tem um olhar maior, mas eu não posso garantir, mas eu creio que não vai acontecer. Eu acho que a gente tem que ter, é né? o Salmo 127, né, Fábio? Para mim, ele resume... A gente vive nesse mundo, como tu falou, jaz do maligno. Se eu não confiar que se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Exatamente. Eu vou viver atormentada pelo medo, mas também vou atormentar o meu Os filho. outros. E vou o meu prejudicar. filho. Porque eu percebo nas crianças isso. Eu fui na escola também conversar com a coordenadora pedagógica do Lolo, porque eu acho importante essa troca. Eu sou mãe nova, por exemplo. Eu não tive essa coisa de conviver muito com primo, com familiar, no ambiente escolar. Então, para mim, tudo é muito novo. Então, eu chego e digo, olha, eu quero entender. Me explica, isso é normal? Isso não é?
E eu acho importante esse diálogo, porque tu entende muito do que a escola está fazendo, mas também tu entende muito o comportamento do teu filho, do que tu pode melhorar, do que a escola tu pode sugerir, né? Então, eu acho... E ela me falava sobre isso, Vanessa, eu tô vendo crianças atormentadas pelo medo. Por quê? Porque o pai chega em casa, ele liga a televisão, ele vê o noticiário. Sim, ele não na poupa. frente das Não crianças. poupa. Claro que é um assunto que é o assunto do momento. E que tu mas também a gente precisa explicar, né, Isso, Fábio? Mas eu vamos percebo, te ela defender. me dizia isso, Vanessa, eu vejo eles planejando. Se acontecer, nós vamos para trás da porta, nós vamos fazer isso. Então, Riquinhos. eles nem têm estrutura para isso, eles não precisavam estar passando por isso. Óbvio, a gente tem que alertar, filho, tá acontecendo. Eu tive que abrir, porque os coleguinhas estavam falando. Eu tive uma experiência, né, que eu até te comentava antes, bem pessoal, assim, né? No dia que houve o ataque lá em Santa Catarina, eu estava em casa, porque eu trabalho só de tarde, ouvindo o noticiário. Me chocou muito, né? Porque era muito perto. E era com criança, era no meu ambiente, assim, foi eu muito chorei. bruto, né? Muito Eu chorei, assim. Eu chorei pelas mães, eu chorei pelas crianças, eu chorei pelas crianças que estavam vivas, porque como que elas vão voltar? Imagina o trauma dessas crianças, pelas mães dessas crianças, né? O próprio professor, né? Como Pelos é que essas professoras vão voltar para dentro da Exatamente. sala de Eu orei aula? para que Deus tivesse, que tenha misericórdia delas, né? Porque foi um trauma muito grande. E eu fui para a escola, daí chegou o meu momento de ir para a escola, sem entender aquela brutalidade, aquela coisa, e me perguntando. E, ao mesmo tempo, tendo também que passar uma Tranquilidade. Eu disse, Senhor, é contigo, né? Porque eu também estou aflita. Por quê? E os pais daí a partir daquele momento não podiam entrar na escola, porque daí se tomou medidas de segurança, nós tínhamos que atender no portão, aquela coisa toda, aí sabe quem entra, se não sabe, né, tem um cuidado redobrado agora. E até que lá pelas tantas eu estava caminhando pelos corredores, né, e eu ouvi Deus me responder, né, só pela glória. Eu te contei, eu disse, como assim, Senhor, só pela glória? Eu sei que lá não vai ter choro, não vai ter sofrimento, não vai ter dor, mas é aqueles que estão aqui, né, Senhor? Então, é um Deus, né, de abundância, né? É um Deus de paz. E Ele só pela glória. Daí eu entendi. A glória não é só lá, né? A vida abundante é aqui, quando a gente está na presença dEle, né? O mundo é do maligno. Essas coisas vão seguir. O amor de muitos vai esfriar. Ele deixou tudo escrito para nós. Sim. É só pela fé que a gente consegue viver com tranquilidade. Se a gente viver o curso desse mundo baseado em tudo que a gente está vendo, a gente vai viver como eles. E Ele nos abriu o entendimento para que a gente viva diferente, né? Para que a gente seja luz através da palavra. E ali Deus me acalmou, sabe? Ali Deus me acalmou e disse que eu pensei, realmente é só pela glória, é quando eu estou lá de mão levantada, na intimidade contigo, te louvando, é quando eu estou aqui em espírito, entendendo que tu está junto comigo, Sim. é quando eu estou fazendo o meu devocional, é quando eu estou com a minha família, é quando eu estou ouvindo a palavra de Deus. Ali eu tenho paz, senão não tem como eu ter paz mesmo, né? Porque o mundo não é da paz, É. né? E ele grita por socorro, né? Cada dia mais. Eu percebi nessa situação toda, assim, também uma oportunidade da gente ser luz. Amém. Porque nos grupos de pais, era toda aquela coisa, não vou mandar na escola, a escola tem que botar detector de metais, a escola tem que botar isso, tem que botar aquilo. Imagina o cara pulou o muro. E outra, né, Fábio, por exemplo, se a gente for parar para pensar, a gente pode botar um detector de metais e a criança entrar com o adolescente ou o infrator, que seja quem for, né, entrar na roupa escondido. Ou se vai Uma vistoriar. corda, né? Ou se vai vistoriar, por exemplo, vai passar pelo detector de metais, toda a mochila vai apitar, porque toda a mochila tem uma tesoura, tem, né? Exatamente. Então, não é óbvio, a gente tem que tomar as devidas medidas, o que está no nosso alcance. Nós Isso a gente não tem que fazer. podemos ser negligentes, Não, né? devemos fazer. Mas chega um ponto que se o Senhor não nos guardar, Exatamente. e nós como mães precisamos dessa mentalidade, que os filhos não são nossos, eles são do Senhor. Então o Senhor os cuida, o Senhor os guarda. Mas tu percebe nas tuas crianças lá da tua convivência esse medo já, Fábio, instaurado neles, tão pequenininhos, primeira, segunda, terceira série. Sim, né? Porque como é muito divulgado nas redes sociais, e hoje todo mundo tem acesso ao WhatsApp, e se divulgam muitos vídeos, creio que mentirosos, maldosos. As mães olham, inclusive muitas vezes mostram para eles no desejo até de estar cuidando deles, não com outra intenção. Eles
ficam espiados, né? Preocupados, eles expressam para nós. E como escola, como é que vocês têm lidado com com esse emocional deles? Vocês têm feito palestras, têm falado? Dialogado, né? Dialogado individualmente, muitas vezes, né? Bastante individualmente, assim, as professoras têm cuidado para que seja preservado a questão do ensino, se conversa, tá, mas agora a gente vem para cá, né, que nós temos outros objetivos e segue a aula. Aí se tem alguém que ainda está com muito medo, com nervoso, aí pega de cantinho, leva para orientação, aí a orientação, que daí é o meu trabalho, consegue né? Consegue amar, abraçar, isso, acolher. Né? E nos professores, Fábio, tu percebe esse medo também? Eu percebo um medo, mas um medo camuflado, que eles ficam assim muito apreensivos, como eu estava no primeiro dia, muito apreensivos, mas que também tem essa responsabilidade de passar tranquilidade. Isso eu acho lindo no professor, porque ele Sabe? tem aquela capacidade de não, agora eu sou professora, eu sou a referência dessa criança. Porque nós somos assim, a gente está no mundo e nós não somos... isso eu não estou dizendo nós cristãos, nós, todas as pessoas. Ninguém está imune de acontecer qualquer coisa, né? Mas a gente tem que saber quem a gente é, o papel que a gente tem que fazer, né? Naquele local. Mas tu percebe, né, nesse episódio, por exemplo, que tem acontecido ultimamente, uma arma do diabo é o medo. Sim. Não adianta, gera aquele tormento, aquele pavor, aí a pessoa já não sai mais de casa, e aí ela já se isola, e aquilo ali abre porta para muita coisa. Sim, e cada vez isso é mais aparente, assim. Por exemplo, antigamente, né, no meu tempo de escola, eu não me lembro assim de crianças com ansiedade, crianças obesas por ansiedade, né? Essas coisas. Hoje a ansiedade está nos pais, que já passa para os filhos, né? É a questão de muita informação, porque a informação é uma bênção. As tecnologias são maravilhosas, mas elas também podem, né, fazer com que, se tu não saber gerenciar isso na tua mente, elas te condicionam aquilo que elas querem. Essa questão da tecnologia, tu percebe, porque, por exemplo, essa questão dos adolescentes, eles têm acesso à rede social, que ou camufladamente, na darknet, ou até explicitamente, hoje em dia, tem grupos que eles conversam, eles planejam certas coisas. Tu percebe isso na nossa realidade, aqui perto de nós. Essa influência negativa dos games, das redes sociais sem um controle. Eu percebo, mas eu vejo a questão da família de novo, né? O Gabriel, ele é ligado à área da tecnologia, sempre jogou muito videogame, gosta muito disso. Ele disse, mãe, tem lugares que a gente sabe que não pode entrar, que não é pra gente, né? E eu nunca entrei, não sei o que tem lá, né? Mas tem a questão do Espírito Santo, né? Que te diz o que é, o que não é. Curiosidade todo mundo pode ter, mas não precisa ir lá. A partir do momento que tu também te coloca numa exposição, tu tá lidando com coisas que podem te provocar algum dano, né? Eu vejo que a família é muito importante, eu vejo que a igreja é muito importante. Né, Fábio? Hoje, graças a Deus, a nossa igreja tem esse trabalho lindo com adolescentes, com jovens, né? Que sempre teve, mas é muito forte que os nossos jovens, eles não vêm passear na igreja. Eles conhecem Jesus, para que eles possam passar para os outros que não conhecem, né? Que existem outras coisas para fazer, não precisa viver só no mundo virtual. Porque tu, como coordenadora pedagógica, melhor do que eu, ainda pode dizer que a criança tem uma capacidade cognitiva para algumas coisas, mas para outras não. Claro. Por exemplo, na questão dos games. A criança que é habituada a jogar tantos games de morte, e hoje em dia até estava conversando com uma mãe, ela me dizendo, um dia eu parei para assistir meu filho jogando de 6 aninhos, e eu vi que tinha cabeça para um lado, braço para o outro, e aquilo me chocou. Eu disse, pois essa criança não tem capacidade para digerir aquilo, para aprender com aquilo, ela vai se tornando normal, a morte vai se tornando normal, o sangue. E tem alguns desses jogos, inclusive, que tu é um dos personagens e tu é o personagem do mal. E aí tu matar e tu atirar braço para lá. Isso te faz o vencedor. E isso aí, dependendo da idade da criança, também trabalha na personalidade dela, né?
Então, o desenvolvimento, até os 7 anos, ali está sendo formada a personalidade que ela vai aparecer lá na adolescência, né? De novo, entra a família, né? A importância de mãe ser mãe, pai ser pai, de dar uma estrutura. Porque hoje em dia, em nome de uma dita voz que se dá para a criança também, tudo tem um limite, né? Ele precisa ter voz, ele precisa ser ativo. Ok, ele precisa em alguns momentos, em outro ele precisa de limite, né? Sim, muito. De limite. Isso eu vejo importante. Tem muito pai que não quer dizer não. Tem muita mãe que não quer dizer não, que não quer frustrar. E as crianças gritam por não. Os adolescentes gritam por não. Tu deve ver muito isso, né? Eu vivo isso, né? Eu também tenho uma adolescente em casa, né? E voltando lá para a escola, eu não trabalho com os adolescentes, né? De manhã é o grupo de 6º ao 9º ano e as minhas colegas que trabalham, só para concluir aquilo que tu estava falando, cresceu muito o número, depois da pandemia, de crianças, de adolescentes para adolescentes ansiosos, né? Sempre na orientação, querendo se cortar, aquela coisa toda. Está faltando, né? É a água. É a água do poço. E a questão do bullying, Fábio? Como é lá dentro do ambiente escolar? Porque isso é uma coisa que eu me pergunto, sabe? Até que ponto? Claro que a gente percebe hoje que tem muita coisa que é exacerbada, é muito grande, mas antigamente a gente conseguia relevar um pouco mais. Um apelido aqui, um apelido, eu lembro que eu tinha apelidos na escola e que me gerava uma frustração, mas tipo, aquilo não era algo que me gerava ansiedade. Hoje em dia, não. Uma pequena frustração já gera uma ansiedade. Como é que vocês lidam com isso? Tá, eu penso, entendo exatamente como tu, né? Imagina, eu fui criança antes de ti, sofri bullying também e eu tinha muita raiva do meu colega, que ele falava, né? Me botou um apelido lá, eu não gostava daquilo. E não foi por isso que eu não casei, não tive filho, não me formei, não trabalho em escola, né? Aquilo não te paralisou. A sociedade enxergava diferente, entendeu? Aí a gente evolui tanto para algumas coisas e para outras parece que a gente retrocede. Hoje qualquer coisinha é bullying, entendeu? E eu não acho que a gente tenha que desmerecer, mas eu acho que valorizar demais também acaba muitas vezes fazendo dessa criança uma criança, um jovem indefeso, entendeu? Qualquer coisinha ele é a vítima. Sim. Ele é a vítima. E aí a questão da personalidade enquanto adulto depois ele não consegue assumir as responsabilidades porque sempre foi por causa de outro, né? Eu vejo que é um desenvolvimento isso que já, lá na idade adulta também vai aparecer. Enquanto escola é a mesma questão desses ataques, é muito diálogo, né? Antes da pandemia nós tínhamos um trabalho que esse era um dos maiores problemas, né? A minha escola, onde eu fui trabalhar também, que é de Deus, que eu te falei que eu amo trabalhar lá, né? Ela é muito tradicional em alguns aspectos. E a gente não permite muitas coisas, e muitas coisas é o não pelo não. Mas por que eu não posso fazer isso? Tu não pode fazer isso porque tu não pode, porque eu não deixo. Né? Tu explica uma vez, tu explica 2 vezes, por que eu não posso estar rindo, por que eu não posso chamar disso, né? E a gente senta, a gente conversa, a gente explica por que não e tudo. Aí a segunda vez a gente já conversa um pouco mais grosso, na terceira vez a gente chama a família. Então há uma punição, entre aspas, né, para que essa criança se desenvolva entendendo que tem coisas que ofendem os outros. Porque a gente é muito emotiva, é de Deus isso, ele nos deu as emoções, né? Então, assim, aquilo que agride o outro, de repente não te agride, mas tem coisas que podem te agredir. E tu ia gostar, então a gente faz toda essa reflexão de se colocar no lugar do outro, né? Mas vocês lidam com isso constantemente? É algo que é parte da rotina, essa questão Na escola que eu trabalho, a gente já fazia esse trabalho antes da pandemia, né? Nas turmas, inclusive, quem eles são também, muito trabalho a gente faz assim, quem tu é, que nem tudo que vão dizer que tu é, tu precisa pegar para ti, né? Tu é tu tem as tuas qualidades, tem os teus defeitos, e não é porque o outro diz que tu é tal coisa que tu vai absorver aquilo para ti, tu segue a tua vida. Quem está se desmerecendo quando quer te desmerecer é aquela pessoa por algum motivo. Sim. Né? A gente trabalha muito a personalidade deles. Depois da pandemia, vieram outros desafios. E a gente acabou agora que atendendo as questões mais isoladamente, quando há um conflito entre grupos ou entre um aluno e o outro, justamente pela demanda que aumentou nas questões de aprendizagem, pela defasagem de aulas, né? Sim.
E uma última pergunta, nosso horário já correu aqui, mas uma última pergunta que eu queria te fazer. Hoje em dia a gente já ouviu, ainda ouve muito, ser professor é uma profissão difícil, ser professor não dá dinheiro, o que tu diria para aquelas pessoas que sonham com essa vocação, com essa profissão e ainda estão incertos do que fazer? Olha só, se eu pudesse escolher uma outra profissão hoje, eu escolheria o magistério e a pedagogia de novo. Porque eu sempre tive isso comigo. Acho que eu falei, né, que desde que eu entrei na escola, eu já sabia que era isso que eu ia querer. Eu sempre soube que rica eu não ia ser. Depende dos teus objetivos, né? E tem que amar pessoas, pessoas com problemas. Tem que amar. E eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Então, quem gosta de trabalhar com pessoas, quem gosta de evoluir enquanto pessoa na questão dos conflitos, ajudar a sociedade sendo uma referência para algumas pessoas que circulam ali aquele ambiente, tem que encarar esse desafio, sim. Porque a gente está nesse mundo como peregrino por um determinado tempo e a gente tem que fazer valer a pena esse tempo que a gente está aqui. A gente não está por nada, né? Porque só dinheiro também não vai nos fazer feliz, né? Olha a alegria que a gente tem quando a gente vê uma criança que não estava conseguindo alcançar alguns objetivos, né? De forma cognitiva que seja, e ela aprende, tu não sabe a satisfação que isso dá, sabe? É como se ela tivesse morta e ela ressuscitasse. Sim. Porque tem uns que ninguém mais acredita. Sabe quando ninguém mais acredita? E aí ele consegue. Ou quando ele está com um problema disciplinar lá horrível, e daí, de novo. E aí surgiu a circunstância e ele conseguiu, né, se manter sem bater, aquela coisa toda. É bonito de ver. E é muito lindo também, né? Esses tempos eu estava aqui na igreja e veio um baita de um cara e disse: "Oi, professora". Eu não conhecia mais ele, né? Que ele era meu aluno lá do tempo que eu comecei. Não tem nada mais lindo do que tu ver que aquela sementinha que tu plantou lá deu certo. Então, eu digo para essas pessoas que querem fazer o magistério, se vocês gostam de pessoas, sim, façam. E é uma oportunidade, né, Fábio? Eu acho que a gente não pode perder essa visão. Tu sabe que quando eu vivenciei isso com o Lourenço na prática, me chamou muito a atenção do poder que vocês exercem sobre as crianças. Exatamente. Porque ele estava na fase de alfabetização ali, foi no meio da pandemia. Aí, praticamente, nós em casa ali, junto com o professor o tempo todo, e eu fazia aquele H basicão, a letra H. Aquele, só os pauzinhos. Aí a professora dele ensinou aquele H todo trabalhado. Cheio de volta. Todo bonito. Eu dizia: filho, o da mamãe também é H. O da prof também. Mãe, você tá errada. E aí, aquele dia, eu falei: Felipe, a importância do professor na vida da criança. É uma baita influência. E se nós, como cristãos, com os valores do reino de Deus, e eu não estou falando de ir para a escola para pregar, eu estou falando dos valores, o valor do amor, o valor do cuidado, o valor de ser um agente da paz, essas coisas que são enrustidas na vida do crente de verdade, que é natural para ele. Aquela criança está sofrendo, você vai lá, dedica tempo, você não está ali apenas para ensinar a matéria, você está ali para amar, para cuidar. Quando a gente entende isso, a gente vai ter mais fome por essa profissão, mais empenho. Não, eu quero ser... aquele dia eu lembro que ouvindo ele falar: mãe, não é o que você está dizendo, é o que a minha prof disse. Eu disse: gente, se a gente não ter bons educadores, bons profissionais, que valores vão estar sendo passados para os nossos filhos? Isso não é um relato só teu, sabe? Isso é um relato de muitas mães. A professora, pelo menos assim, de todas as escolas que eu passei, a professora do primeiro ano, ela é fundamental na vida daquela criança. Ela é o amor da vida daquela criança, né? E normalmente essas professoras também amam essa profissão. E se essa professora tiver valores cristãos, né, no coração dela, ela vai olhar para aquela criança diferente. Né? Não é um emprego. Educação não é um emprego. É uma missão. Isso é muito importante. Eu vejo bem isso, assim, eu chego a me emocionar porque eu acho lindo. Sabe? É o que Jesus fazia, né? Ele ensinava. Era mestre, né? Era mestre. Isso e aí. Mais do que nunca a gente precisa dessas referências.
tanto por causa dessa desestruturação familiar, como por causa desses valores errados do mundo, né? Esses valores distorcidos ao reino de Deus que estão sendo passados para as nossas crianças. Então, eu acredito nisso, sabe? Que tem muitos jovens, muitos adolescentes que talvez tenham esse desejo, mas por causa de ouvirem tanto dessa cultura do mundo, de que não vale a pena, de que não tem reconhecimento, de que tanta coisa que a gente ouve, mas se a gente ouve bons profissionais de Deus mesmo, falando, não, vale a pena, a gente precisa mesmo. Tu vai dar certo, porque às vezes tudo que ele ouve, Casbar, nem sei por que tu veio, né? Nem sei por que tu veio, tu não vai dar certo nunca. Pau que nasce torto, morre torto, tu tá igual fulano de tal, né? E aí tu tem uma professora lá que tá esperando chegar para ela dizer que lindo que tá a tua letra hoje. Sim. Ah, faz de novo, eu sei que tu consegue. Aquela pessoa vai fazer diferença na vida daquela criança. Esse é o meu desejo, sabe? Eu conversava com o Felipe quando a gente convidou, de realmente estimular, porque eu percebo muita gente, muitos jovens, a gente trabalha com os jovens, a gente vê que eles têm vontade, mas eles foram contaminados por esse lado negativo. E esse foi o meu desejo, sabe? De te convidar para que a gente pudesse falar, não, vale a pena. É uma missão. Eu acho que essa frase que tu falou, né? Ser professor não é uma profissão, é uma missão. Então, fica aqui esse nosso episódio. Fábio, foi uma alegria te receber. Passou rápido. Tô morta de nervosa. Podíamos ter falado mais um monte de coisa, mas se a gente puder deixar uma sementinha, acho que algumas foram deixadas, né? Uma paz, a gente precisa ser pais, a gente precisa participar dessa vida escolar, dessa vida, desse ambiente também. Mas também, se você sonha com esse desejo da educação, que oportunidade. Se Deus te deu esse dom, esse talento, investe, seja luz, seja sal lá dentro. Que o Senhor use, levante ainda mais profissionais, né? Em nome de Jesus. Esse é o nosso episódio. Nós esperamos que de alguma forma o Senhor tenha falado contigo. Se o Senhor falou, compartilha lá nas tuas redes sociais, para os teus contatos. E até uma próxima oportunidade, se o Senhor permitir.